são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em cada um de nossos corações. Vamos estar orando. Querido Deus, nosso amado, bendito, eterno Pai que está nos céus. Pai, somos gratos ao Senhor por essa oportunidade que você tem nos dado de, como igreja, estar aqui reunidos em teu santo nome. Pai, e agora, com desejo de estar oferecendo um culto que seja agradável ao Senhor, eu te peço, que o Senhor esteja preparando a cada um de nós para estarmos aqui realmente com esse desejo, com esse espírito de glorificar e exaltar o teu santo nome. Pai, eu te peço que o Senhor esteja nos abençoando a cada um daqueles que já se encontram aqui e aqueles que, porventura, estão caminhando para esse momento, para estarmos aqui junto de nós. O Senhor esteja trazendo-nos em paz, segundo a tua vontade. Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja dirigindo todo esse momento aqui, todo esse o andar desse culto, que seja realmente orientado e direcionado pelo Senhor, na iluminação do Espírito Santo do Senhor, Pai, tudo possa correr aqui, de modo que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso eu te peço, Pai, usa-nos segundo a vontade do Senhor. Eu te peço, Pai, todas essas bênçãos, humildemente, com ação de graça, deixa entregue. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado, bendito, eterno Salvador, agora e sempre. Amém, Senhor. Irmãos, vamos estar fazendo a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, o do versículo 1 ao 9. Vamos estar fazendo essa leitura em conjunto. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 9. O fim da lei é a obediência. Leamos. Estes, pois, são documentos
os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentos em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Os nossos irmãos do grupo de cântico estão com a oportunidade. Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno.
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Boa noite, meus irmãos. Ainda sentados, vou convidar a igreja para que abra as suas Bíblias. Em Esdras, capítulo 9, nós faremos, na verdade eu farei a leitura do versículo 7 ao versículo 15. Eu vou pedir que os irmãos acompanhem essa leitura com os olhos, com os corações, sejam bem atentos. Em seguida, nós oraremos ao Senhor confessando os nossos pecados. Esdras, capítulo de número 9. Versículos 7 ao 15. Nono capítulo do livro de Esdras, versículo 7 ao versículo 15. Eu farei a leitura, os irmãos permaneçam bem atentos. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para nos levantar à casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra que entrais para possuir é terra imunda pela imundície dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não darei as vossas filhas a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurarei a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, o nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, e até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Amém, meus irmãos. Vou convidar a igreja para que feche seus olhos, curve suas cabeças e ore ao Senhor confessando os seus pecados, especialmente que mesmo após nós termos sido salvos, termos sido alcançados pela graça de Deus, feito seus filhos, nós ainda pecamos e falhamos contra Ele. Nós teremos agora aproximadamente 1 minuto e meio, 2 minutos de oração silenciosa.
Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, nós, o teu povo, aqui reunidos, confessamos a ti os nossos pecados. Confessamos, meu Deus, que como Esdras disse, nós não somos dignos de estar na tua presença por causa deles. Nós confessamos, meu Deus, que mesmo após termos sido alcançados por tua maravilhosa graça, temos sido perdoados, temos sido libertos da escravidão do pecado, temos sido adotados pelo Senhor, feitos seus filhos, amados, agora fazendo parte desta aliança maravilhosa, da tua família. Apesar disso, meu Deus, nós ainda pecamos, nós ainda falhamos contra o Senhor outras vezes, meu Deus. Muitas vezes nós consideramos os teus mandamentos não como bênçãos ou proteção para nós, dádivas do Senhor para nós, o nosso bem, mas consideramos eles às vezes fardo, um peso, temos dificuldade de cumpri-los. Nós confessamos que, como no caso de Israel, nessa situação aqui em que nós lemos, nós nos relacionamos com a nossa cultura ou com o mundo que nos cerca de uma forma pecaminosa. Nós deixamos de influenciar e de redimir essa nossa sociedade para sermos influenciados e levados a pecar por meio de vínculos que são contra a tua palavra. Meu Deus, nós confessamos a ti isso, meu Deus. E confessamos, Pai, cientes e gratos por teu perdão, por tua graça que nós temos em Cristo Jesus, pois como Esdras disse também, o Senhor não nos desampara. Mesmo essas nossas iniquidades que cometemos hoje não são suficientes para quebrar o vínculo que o Senhor estabeleceste conosco por meio de Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos, te bendizemos e agradecemos a ti. E te suplicamos, Pai, que diante desta graça imerecida, infinita, o Senhor conduza os nossos corações a amar ao Senhor verdadeiramente, como também nós lemos nessa noite, amar ao Senhor de todo o nosso coração, amar a tua lei, a tua palavra e alegremente a cumpri-la. A também, meu Deus, influenciarmos este mundo e a sermos luz e sal, como o Senhor nos chamou para ser. Meu Deus, tudo isso nós te pedimos, agradecidos pelo teu perdão, pela tua graça que nos alcança, que nos salva, que nos perdoa, em nome de Cristo Jesus, o nosso amigo, nosso irmão, que morreu por nós, para que nós fôssemos reconciliados com o Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé para louvar ao Senhor com mais um cântico de adoração. E aqueles que vieram preparados para ofertar, para dizimar, esse é o momento. Nós cantaremos apenas o hino, então os irmãos podem já se dirigir à frente e lançar as ofertas e o dízimo no gasofilácio. Irmãos, essa música ela é um pouco antiguinha, mas a gente está se dedicando aqui para cantar, então eu peço que os irmãos também soltem a voz para poder ajudar a gente nessa, tá bom? Seja o centro, seja o todo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui eternamente. Jesus, 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 seja o sol que me aquece em meu coração, seja a força que me sustenta
tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos, ó Deus, porque somos limitados, mas temos o Senhor, ó Deus, com os braços estendidos sobre nós, cuidando, nos guardando, ó Pai, restaurando a nossa saúde. E também, ó Deus, nos períodos em que a nossa saúde, ó Deus, fraqueja, tem aqueles momentos de limitação, ó Pai, o Senhor também cuida de nós e nos sustenta nesta caminhada, Pai. Ó Deus, eu quero colocar aqui a família do Renato, Senhor, que está enferma nesse momento, com gripe, ó Deus. A Júlia também tem passado por uma situação um pouco preocupante, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor está cuidando deles, estamos confiantes no Senhor, colocamos a vida deles nas Tuas mãos. E, ó Deus, sabemos que certamente, logo, logo eles estarão aqui conosco, celebrando a Tua salvação, celebrando, ó Deus, a Tua graça e, ó Deus, glorificando o Teu nome como todos nós também, ó Pai. Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando como igreja, Senhor, nos coloque, ó Pai, de joelhos uns pelos outros, para que, Senhor, naqueles momentos felizes nós possamos sorrir juntos, nos momentos de tristeza nós possamos, ó Deus, chorar juntos e, ó Deus, nos momentos em que estivermos como igreja, em comunhão, possamos Te adorar com alegria e vigor, Senhor. Eu Te agradeço, ó Pai, pelo provimento, ó Pai, dos recursos que o Senhor nos deu e, ó Deus, parte desse recurso nós trouxemos para a Tua igreja, para sustentar a Tua obra, ó Pai. E nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus, para administrar esses recursos de maneira que através desse trabalho, através da Tua obra, o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos fazer a leitura da pergunta de número 120 do nosso Catecismo Maior de Westminster. Leitura da pergunta e da resposta. Pergunta de número 120 já está projetada, também temos ela no boletim. Leitura da pergunta e da resposta. Quais são as razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força? As razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força são tiradas da equidade dele,
concedendo-nos Deus 6 dias de cada 7 para os nossos afazeres, e reservando apenas um para si, nestas palavras: 6 dias trabalharás e farás tudo o que tens para fazer. De Deus exigir uma propriedade especial nesse dia. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Do exemplo de Deus, que em 6 dias fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no dia 7º. E da bênção que Deus conferiu a esse dia, não somente santificando, para ser um dia santo para o seu serviço, mas também determinando para ser um meio de bênção para nós em santificá-lo. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém, meus irmãos. Então, neste dia, dia do Senhor, de domingo, ouçamos agora a palavra do nosso Senhor por meio do reverendo Wendel. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que bom podermos juntos cumprir aquilo que acabamos de declarar aqui nos nossos símbolos de fé, não é? O dia do Senhor é o dia em que Deus mesmo escolheu para que o povo dele se reúna na presença dele, juntamente com os demais irmãos, para podê-lo adorar. Que Deus possa, pela sua graça infinita, nos abençoar, meus irmãos, para que este ato de culto sempre seja para nós um momento de alegria, de prazer, de uma felicidade incontida, para que assim ofereçamos ao Senhor tudo aquilo que Ele merece, com o coração grato, bem como também com a piedade que o próprio Senhor exige de nós. Quero cumprimentar os irmãos, não é, que estão aqui, aqueles também que nos assistem, aqueles que vão ouvir posteriormente esta mensagem, os nossos visitantes. É bom rever alguns irmãos que eu não vi pela manhã, que Deus possa abençoá-los. Vou mencionar aqui o irmão Adílio, a irmã Vilma. A irmã Vilma está ali atrás da pilastra. Deus abençoe, meus irmãos. Eu fico muito feliz quando os irmãos que têm certas dificuldades, né, ou limitações, eles se fazem presente. Hoje pela manhã nós tivemos a irmã Delisete, né, que também com as suas dificuldades pôde estar aqui. E agora os irmãos Adílio e Dona Vilma. Não é que Deus possa abençoá-los, meus irmãos. Salmo 128 é o nosso texto de agora à noite. Pela manhã nós falamos no Salmo 127, e eu até destaquei aqui que eu não havia programado necessariamente para que caísse nesta data específica, não é? Da família, mas o Espírito Santo quis que maio se terminasse ontem, né, o chamado mês da família, e hoje nós pudéssemos falar também a respeito destes textos, destes 2 salmos que consagradamente tratam da família. Pela manhã nós tratamos do Salmo 127, um salmo de Salomão, e vimos aqui o quanto Deus ele requer que nós confiemos na sua santa providência, na sua soberania, de modo que nós possamos mesmo entregar os nossos corações com toda a gratidão ao Senhor, de maneira a, dessa forma, nós sabermos que Deus, o nosso bom pastor, é aquele que nos acompanha sempre. E agora à noite, então, meus irmãos, nós vamos falar no Salmo 128, que para alguns comentaristas poderia tranquilamente ser uma sequência do Salmo 127. Embora alguns entendam que o Salmo 128, diferentemente do Salmo 127, não teria sido escrito por Salomão. O Salmo 127 ele é tradicionalmente atribuído a Salomão, enquanto o 128 não há necessariamente uma identificação precisa de sua autoria. Alguns até dizem que talvez tenha sido uma espécie de uma paráfrase, ou seja, você contar com outras palavras a ideia do Salmo, porque, de fato, o Salmo coincide bastante com o 127. Ele traz também as mesmas perspectivas
do Salmo 127, que é o controle soberano de Deus sobre todas as coisas, sobre a família, sobre a sociedade, sobre a igreja, a necessidade de nós confiarmos também na soberania de Deus e também os benefícios que nós recebemos na família, tanto na família biológica, sanguínea, quanto também na família chamada da fé, aquela família de pessoas que não necessariamente são ligadas pelo núcleo biológico, mas elas são ligadas pela salvação em Cristo Jesus, em torno do Deus da aliança. O Salmo 128, então, ele diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, porque estamos diante de Tua palavra, neste momento, com o objetivo de aprendermos dela lições preciosas a respeito de Ti, bem como também para nós. Te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude na compreensão deste texto e que Ele possa nos instruir e fazer diferença no nosso comportamento diário. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Meus irmãos, nós sabemos que a cultura, especialmente a cultura brasileira, a cultura atual na qual nós estamos mergulhados e por ela somos influenciados, é uma cultura que de fato define a felicidade ou a bem-aventurança ou a alegria de uma pessoa muito mais por causa das suas conquistas pessoais. Como eu disse também pela manhã, a felicidade real dos nossos tempos, ela tem muito a ver com uma espécie de conforto emocional, terapêutico, com uma forma de autoajuda. Nunca antes cresceu tanto o marketing em torno dos chamados coachings ou dos influencers, que são aquelas pessoas que pregam diversos conselhos, que ministram cursos, apresentam vários conteúdos de autocuidado e assim por diante. Nós, num simples rolar de dedo nas redes sociais, nós percebemos isso com muita clareza. E o conceito de felicidade, portanto, tem sido muito e quase sempre vinculado a essa ideia de um bem-estar social, de um bem-estar emocional, de um bem-estar pessoal, psíquico. Então, a felicidade tem muito a ver com uma tendência egocentrada de a pessoa por ela mesma buscar a felicidade, encontrar esta felicidade, de modo que uma visão mais teocêntrica, uma visão que remete o sucesso pessoal a uma piedade na relação com Deus, isso tem sido cada vez mais esquecido no nosso contexto. Nós não vemos falar sobre uma bem-aventurança individual por causa da piedade pessoal, por causa de uma unidade com o Senhor. Nós quase sempre não vemos mais falar a respeito de uma bem-aventurança relacionada a um bem-estar comunitário com a Igreja do Senhor. Nós quase sempre não vemos falar de um bem-estar ou de uma bem-aventurança relacionada às bênçãos familiares, mas quase sempre nós vemos falar de um bem-estar ou de uma bem-aventurança ou de uma felicidade fundamentada nas conquistas pessoais, fundamentada muitas vezes na autonomia em relação a certas decisões e a certos modos de viver. Estes salmos, tanto o 127 quanto o 128, nos fazem pensar exatamente a respeito deste tema. Se no Salmo 127 nós somos exortados a confiar no Senhor e a entregar todos os nossos esforços nas mãos de Deus, neste Salmo agora, 128, nós somos também
levados a pensar de que maneiras práticas nós podemos nos tornar reflexo de bênçãos, conforme descritas neste salmo. Como a nossa casa, a nossa família, tanto a família biológica quanto a família eclesiástica, como que as nossas famílias têm manifestado a verdadeira fé no Senhor e o que isso representa, tanto para a igreja quanto para também a sociedade. São perguntas muito pertinentes, meus irmãos, que nós devemos fazer, porque, de fato, será que o problema que nós temos visto está na ausência de técnicas, na ausência de profissionais, na ausência de métodos humanos, ou na ausência de temor de Deus? Porque o Salmo fala por 2 vezes que temer o Senhor é exatamente o caminho para a bem-aventurança. Isso está no versículo 1 e também no versículo 4. Bem-aventurado aquele que usa técnicas de especialistas. Não, bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O temor ao Senhor, portanto, é considerado no Salmo como a medida principal da vitória contra os males, todos eles, contra o pecado, contra o nosso eu interior, contra a nossa autonomia, suposta autonomia, contra nosso desejo de emancipação, contra a nossa busca de uma felicidade num lugar que, de fato, nós nunca iremos encontrar. O pastor Calvino disse certa vez que todo saber, todo conhecimento verdadeiro da vida humana começa sempre com uma reverência prática diante de Deus. Se nós não temos uma reverência prática diante de Deus, se nós não tememos o Senhor, se nós não olharmos para a Escritura para percebermos o que Deus requer de nós, nós estaremos, irmãos, buscando uma felicidade aparente e, pior, uma felicidade enganosa. Nós acabamos de ler aqui, por exemplo, no texto de Esdras, que algumas pessoas ali daquela comunidade estavam caindo no mesmo erro do passado, ou seja, mesmo depois de terem sido libertas da escravidão, algumas delas estavam voltando a ter relacionamentos íntimos com pessoas de outras nações. Em outras palavras, eles estavam se casando com pessoas de outra fé, que nós comumente chamamos de casamento misto. Embora essa definição talvez não seja tão clara, porque, às vezes, dependendo da situação, o misto não está necessariamente em fés que são professadas diferentemente. Mas o que o texto ensina é que nós devemos ouvir a voz do Senhor. E quando Esdras ele vai até o Senhor pedindo perdão pelo pecado do povo, Esdras diz, então, Senhor, nós pecamos contra Ti, porque é claro, é óbvio que quando nós nos misturamos às culturas pagãs, nós seremos influenciados pela mentalidade delas. De modo que o princípio do texto ali não se refere apenas ao casamento em si. O casamento é só um exemplo que Esdras dá para significar, talvez, o maior grau, o maior nível de intimidade entre pessoas. E, de fato, o casamento é o lugar onde a intimidade mais profunda ela se faz presente. Portanto, se nós nos unimos no matrimônio a pessoas de fé diferente da nossa, obviamente nós estamos contraindo ali uma relação íntima, profunda, com uma pessoa de outra fé, e isso pode trazer problemas para nós. Mas não é apenas isto. Obviamente, o texto ele também nos mostra, por um princípio analógico, que qualquer relação que nós permitimos ter com a cultura pagã e permitimos que esta cultura pagã faça parte da nossa mentalidade, nós então estamos mergulhados num grande mal. Eu prometi aos irmãos pela manhã que traria aqui um trecho de uma peça jurídica. Peça aqui, Roberto, em 2 sentidos. Uma peça porque é uma petição, mas uma peça porque também é uma papelada, um papelão. É uma peça mesmo, dá para dizer humorística, ou, se não, trágica. Irmãos, esse é um documento oficial. Obviamente, eu não poderei ler os nomes, porque não posso fazer isto, né? Por questão, obviamente, de sigilo. Mas eu quero ler para vocês o texto da petição
de uma senhora, de uma brasileira, que entrou na justiça trabalhista por causa, segundo ela, de um tratamento indevido em relação ao seu filho, aliás, à sua filha. O engraçado é que a filha é um bebê reborn. No curso do vínculo empregatício, a reclamante constituiu com legítimo afeto profundo vínculo materno com sua filha reborn. Bebê que se chama, e aí tem um nome completo da bebê. Embora não gestado biologicamente, é fruto da mesma entrega emocional, do mesmo investimento psíquico e do mesmo comprometimento afetivo que toda maternidade envolve. O bebê reborn, artisticamente criado, não é mero objeto inanimado. É, para a reclamante, sua filha. Ela é portadora de nome, vestida com ternura, acolhida nos braços e no seio emocional da autora, que dela cuida, vela, embala e protege, como qualquer mãe. Ainda que desprovida de biologia, a maternidade da reclamante não é menos legítima. É maternidade de afeto, protegida pelo princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, e pelo direito ao livre desenvolvimento de personalidade, artigo 5º, inciso 10º. A empresa não apenas indeferiu os pedidos sob o argumento de não ser mãe de verdade, como passou também a constranger a reclamante diante dos colegas, dizendo que ela precisava de um psiquiatra, não de benefício. A reclamante, ainda que sob dor emocional intensa, tadinha, seguiu trabalhando, mas seu sofrimento foi agravado pela negativa em reconhecer sua maternidade afetiva, o que culminou em grave abalo à sua saúde mental, à sua dignidade, além de um rompimento definitivo de confiança entre as partes. A maternidade não é apenas biologia, é principalmente afeto, responsabilidade, cuidado. O direito contemporâneo reconhece múltiplas formas de maternidade, inclusive a maternidade socioafetiva, acolhida pela jurisprudência pátria e pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a jurisprudência e o ordenamento civil admitem a maternidade afetiva no campo do direito de família, inclusive com efeitos jurídicos concretos, não se pode negar que o ordenamento trabalhista, fundado nos mesmos princípios constitucionais, deva acolher esse mesmo reconhecimento para fins de tutela da mulher em sua função materna. A reclamante cuidou, protegeu, assumiu o papel materno integral em relação ao bebê reborn, enfrentando, inclusive, discriminação social, institucional, por sua condição, que é uma condição real, emocional e digna. Bom, tá bom, né? Eu fiz questão de interpretar. Acho que eu seria um bom advogado, né, Alberto? Dá para fazer um... Olha só, irmãos, que lástima. Que lástima. Tudo por causa de uma cultura que abandona o temor de Deus para se pautar em questões de subjetividade, pensando o ser humano que ele é autônomo em relação a Deus, transgredindo a lei de Deus, adulterando a estrutura familiar criada por Deus. E as pessoas estão cada vez mais loucas, psiquicamente doentes. E o curioso é que nunca antes na história nós tivemos tantas interações terapêuticas como nos dias de hoje. Contudo,
Parece que quanto mais terapias existem, mais doenças aparecem. Eu tenho a impressão, como pastor, que a resposta está neste salmo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Porque o que significa temer o Senhor? A Bíblia diz que a felicidade não é fruto de uma relação emocional consigo próprio, mas a felicidade é fruto da piedade e da busca reverente, do reconhecimento da autoridade absoluta de Deus, que é, segundo a própria Escritura, lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, a raiz de toda sabedoria. Provérbios 1, 7. Apenas um versículo, mas nós teríamos muitos outros. Provérbios 1, 7 diz assim, meus irmãos, texto que talvez alguns saibam de cor. Provérbios 1, versículo 7. Diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quem são esses loucos? Aquelas pessoas que deixam-se misturar pela cultura pagã, que são influenciadas pelas diversas interpretações humanas, socialmente construídas, e que ignoram os pressupostos da palavra de Deus. São pessoas que separam o domingo dos demais dias da semana e vivem os demais dias da semana como se fossem profissionais e cumprem ali as suas funções profissionais, sem, contudo, se questionarem se aquelas funções profissionais elas estão ou não glorificando o Senhor. O homem piedoso, meus amados irmãos, ele não busca sentir-se bem consigo mesmo, mas ele busca viver em retidão diante do Deus que o redimiu. Eu tenho dito aos irmãos que a palavra bem-aventurado ela é quase sempre mal interpretada entre nós, porque as pessoas pensam que bem-aventurado é uma pessoa somente feliz. Mas a felicidade, ela é passageira, nós sabemos disso. Há pessoas que estão felizes, são felizes em alguns momentos, noutros não. Por isso a bem-aventurança aqui não é uma felicidade apenas. A bem-aventurança é um pacote de benefícios que nós recebemos do Senhor. É como aqueles pacotes de benefícios que você faz quando faz uma assinatura de alguma coisa, quando você ganha algum tipo de prêmio. É um pacote de coisas que você recebe e isto é suficiente para encaminhar você no caminho da verdade. Bem-aventurado aquele que reverencia o Senhor, aquele que compreende que a lei de Deus é perfeita e que restaura a alma. Muitos dos nossos problemas, amados irmãos, somos nós mesmos quem criamos. Porque hoje, às vezes, maridos, mulheres choram, clamam aos seus pastores conselhos, pastor, não aguento mais o meu marido, pastor, não aguento mais a minha esposa. Por quê? Porque não obedeceram à lei do Senhor de se casarem no Senhor. Porque contraíram casamentos com pessoas que não eram da mesma fé. E por isso agora sofrem. Porque agora vêm os seus filhos, seguindo os passos de um pai que não era cristão, de uma mãe que não era cristã, e essa pessoa simplesmente chora. As nossas decisões erradas, elas vão impactar na nossa vida. Todas as ideias, elas influenciam nos nossos comportamentos. Então, nós precisamos entender que ou nós tememos a Deus, ou nós seguimos a Escritura, ou nós amamos o Senhor, ou nós, de fato, confiamos no Senhor, ou nós, então, estaremos em grande perigo quando tentarmos ser autônomos em relação à lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Por isso é bem-aventurado aquele que reconhece isto e aquele que anda nos seus caminhos, diz o versículo 1. São dois verbos de atitudes presentes, temer e andar. São verbos no presente que apontam exatamente para uma prática contínua. O bem-aventurado é aquele que entende que a graça de Deus ela se faz presente sempre e continuamente.
É aquele que anda nos caminhos do Senhor, ou seja, que reconhece a Escritura como o padrão de fé absoluto para a sua vida. É alguém que não fica em cima do muro em relação a temas complexos. É uma pessoa que se posiciona em relação à palavra de Deus. Ela não se deixa influenciar por pensamentos de filósofos ou de quaisquer outros pensadores que subvertem a Escritura Sagrada, que adulteram a verdade do Senhor, que desestruturam a direção estabelecida por Deus. Não. É alguém que se submete piedosamente àquele que é o Senhor de todas as coisas e busca caminhar em retidão nestes caminhos. O Salmo diz que esta pessoa, ela é bem-aventurada. E o Salmo menciona como exemplo a família. Então, não somente a família, claro, mas a família é tomada como um exemplo de uma bem-aventurança. Por exemplo, no sustento da família, o texto diz no versículo 2, que do trabalho das tuas mãos, esse homem ele vai comer, ele vai ser feliz e ele vai ser bem-sucedido. Ou seja, um homem que teme ao Senhor, um homem que coloca como principal alvo a busca de obedecer à palavra da verdade, Deus haverá de abençoá-lo no seu trabalho. E como nós falamos pela manhã, não importa se o seu trabalho é um trabalho que te dá retorno milionário ou se é um trabalho que te dá um retorno pequeno, o que interessa é a sua fidelidade. O que interessa é o seu temor ao Senhor e fazer aquilo que Deus ordena que você faça. Ande nos seus caminhos. Deus promete, meus irmãos, numa declaração de fé impressionante desses irmãos do passado, Deus promete cuidar das nossas obrigações, cuidar do nosso trabalho. Às vezes eu vejo alguns irmãos preocupados, como disse hoje pela manhã, preocupado com os seus trabalhos e muitas vezes buscando até, quem sabe, abandonar certas coisas boas e necessárias por causa do trabalho. E como vimos pela manhã, se não for o Senhor quem edifica, não adianta você levantar de madrugada, você repousar à tarde, não adianta. Porque o Salmo diz que Deus nos dá enquanto nós dormimos, o que significa que o Senhor está conosco sempre. O Senhor está cuidando de nós. Então, o nosso trabalho ele será sempre bem-sucedido. Deus não deixará faltar à mesa do justo o alimento. Aquele que teme o Senhor, aquele que anda conforme a palavra de Deus. Por isso a palavra diz que nunca nós veremos um justo mendigar o pão, porque, de fato, o justo, aquele que anda na presença de Deus, que trabalha com suas próprias mãos, que é honesto nos seus negócios, que não gasta o seu dinheiro com vícios, com pecados, mas que se concentra naquilo que é correto, naquilo que é certo, então esta pessoa será feliz. Tudo irá bem para com ela. Quando nós lemos salmos deste tipo, nós sempre pensamos assim, mas, Senhor, eu tenho sido justo, eu tenho andado nos seus caminhos, e por que as coisas às vezes não vão bem para o meu lado? Sempre nós pensamos isto, porque parece que o Salmo está determinando necessariamente uma vitória, não é um salmo triunfalista, como nós diríamos. Mas, meus irmãos, não é neste sentido que o Salmo traz esse tipo de constatação. Lembre-se de que aqui é um cântico que o povo entoava para louvar a Deus pelo cuidado de Deus para com ele, o povo. Então, o que o Salmo está dizendo é um testemunho claro, visível diante deles, de que aquelas pessoas que de fato temiam o Senhor, ou seja, obedeciam aos seus mandamentos, e andavam nos seus caminhos, ou seja, cumpriam os mandamentos do Senhor, eles eram, sim, bem-sucedidos. Porque eles entendiam que mesmo uma coisa ou outra saindo do caminho, do projeto pessoal daquele indivíduo, eles tinham a convicção de que Deus estava no controle de todas as coisas. Por isso, o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, se não for o Senhor o nosso guia, se não for o Senhor o nosso guarda, não adianta nós trabalharmos com afinco,
Não adiantam os nossos projetos, não adiantam os nossos planejamentos, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, irmãos, nunca teríamos chegado até aqui. Então o Salmo canta com alegria de que Deus estende a sua bênção ao nosso trabalho, em favor do nosso trabalho. E, curiosamente, aqui, agora, nos versículos 3, no versículo 3, especialmente, a gente percebe o Salmo apontando relações de uma vida cotidiana, com pequenos atos, como, por exemplo, o trabalho do dia a dia, o casamento, a família, os filhos. É como se o Salmo estivesse mostrando para nós uma vida comum no lar. É como se o Salmo estivesse expondo aqui. É como se ele estivesse dizendo, olha para essa família para você ver. Olha que família bonita, o pai, a mãe, os filhos de verdade, não reborns, filhos que amam o Senhor, uma esposa que teme ao Senhor, que anda no caminho do Senhor, por isso ela ama o seu esposo, ela é submissa ao seu esposo, ela cria os seus filhos na admoestação do Senhor. Olha esse pai, um pai que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, ele é sério. Ele não deixa a sua esposa passar necessidades, ele não deixa os seus filhos o envergonharem, ou envergonhar a sua família na frente das pessoas, ele sabe corrigir os seus filhos, ele disciplina. Que maravilha, olha que família. Por que essa família é assim? Porque a bênção do Senhor está sobre ela. Porque bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então o Salmo diz, olha para a família. A esposa desse indivíduo, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera. E os filhos desse cara aí, desse indivíduo, serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. A figura de rebentos de oliveira são pequenos ramos, que é exatamente o primeiro momento em que aquele raminho sai para produzir depois uma videira inteira, A videira frutífera de uma mulher que já está constituída, porque ela já é frutífera, dá luz a filhos, etc. São imagens que demonstram alegria, fertilidade, permanência, bênção, contra a visão moderna, contemporânea, que vê a família muitas vezes como obstáculo ao autodesenvolvimento. Quantos pais e mães, às vezes, dizem, não, eu acho que tá bom essa quantidade de filhos, porque, afinal de contas, eu preciso estudar também, não é, pastor? Eu também preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso ter minha vida, não é? Eu preciso também experimentar minha vida. E, às vezes, esta visão moderna, ela tem exatamente contrariado a perspectiva da bênção, da graça de Deus, de demonstrar na vida de um casal, na vida de uma família, esta alegria, esta bênção. Este homem aqui que teme o Senhor, você olha para a casa dele e vê aquela esposa maravilhosa na casa dele, no interior da casa, ajustando as coisas. Olha como é bonito, como é bonito. Nós olharmos para uma família e vermos ali a mãe cuidando dos filhos, a esposa alegre com as suas coisas, limpando ali as suas coisinhas e ajeitando a casa para a chegada do seu marido, dos seus filhos, que às vezes estão estudando, estão fora. Como é bom, como naqueles momentos de jantar, de almoço, os filhos chegam e penduram no pai, penduram na mãe, reúnem todos ali em torno da mesa para falar de coisas agradáveis, contar as experiências. Que maravilha, meus irmãos. Os puritanos do século XVII, que o digam, eles eram amantes desse estilo de vida simples que valorizava a família. Eles não tinham tantas preocupações como nós temos com os negócios deste mundo. Eles pensavam muito nas coisas de Deus. E, curiosamente, muito embora eles não pensassem tanto nas coisas do mundo, Deus usou muitos desses homens para influenciarem o mundo. Porque eles sabiam que, no fundo, uma família estruturada
Uma família que teme o Senhor é uma família que espelha para o mundo a posteridade, a prosperidade e a posteridade, e, de fato, traz benefícios tanto para a igreja quanto para a sociedade. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E por que nos versículos 5 e 6, então, ele encerra mostrando uma prosperidade de uma família para além da família biológica? Claro, porque a felicidade de uma família comum no lar, famílias que se reúnem, a família se reúne a outra se reúne a outra, e assim sucessivamente, famílias que se encontram no espaço comunitário, como este que nós estamos aqui. Se todas as famílias que se encontram são famílias que temem ao Senhor, se todos os maridos que nós temos aqui nesta noite são maridos que temem ao Senhor, se todas as esposas que nós temos aqui nesta noite andam no caminho do Senhor, se todas elas são como videira frutífera no interior de suas casas, se todos os filhos que nós temos aqui são como rebentos da oliveira que se assentam à roda da mesa de seus pais para ouvi-los, significa que nós teremos uma igreja abençoada. Significa que nós teremos uma igreja que caminha de acordo com a palavra do Senhor, uma igreja que teme o Senhor. Mas, como estão as nossas famílias? Como estão os nossos casamentos? Como estão os nossos relacionamentos com os nossos pais? Filhos em relação a pais, pais em relação a filhos, esposos em relação a esposas, esposas em relação aos seus maridos. Como nós estamos vivendo? Quem são aqueles que aconselham a nossa vida comum no lar? De onde nós tiramos os princípios que governam a nossa casa? Qual é a principal voz que nós ouvimos quando os nossos casamentos não estão indo bem? Quem nós ouvimos? A quem nós ouvimos? Quem é o nosso conselheiro quando nós precisamos tomar decisões relacionadas ao casamento? Famílias ajustadas, piedosas, que temem o Senhor, são famílias que não buscam uma piedade monástica, mística, uma piedade muitas vezes fabricada, uma piedade muitas vezes moldada pelos conceitos contemporâneos, mas é uma família que busca uma piedade simples, de olhar nas Escrituras e de se voltar para a Escritura. É simples. A Bíblia diz que você, marido, deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Então, não me venha com desculpas dizendo que você não sabe o que é isso, porque você sabe o que é isso. Você sabe o que significa dar a vida para salvar outra pessoa. O problema é que você não quer fazer isso. Você, esposa, não venha me dizer que você não consegue ser submissa ao seu esposo. Você não consegue porque você é orgulhosa. Você é um poço de arrogância. E arrogantes não conseguem mesmo se submeter às pessoas. Quebre o seu orgulho. Ponha a boca no pó. Entenda que Deus colocou o seu marido para ser o seu líder. Mas ele não faz o papel dele, pastor. Faça o seu. Inclusive, ore por ele, em submissão à palavra. Mas ela não faz o papel dela, pastor. Faça o seu. Ame-a, como Cristo amou a igreja, que muitas vezes peca contra ele, e ele continua amando, mesmo assim. Do que mais nós precisamos? Precisamos de algo mais? Não precisamos. Precisamos apenas voltar os nossos olhos para o Senhor. Precisamos apenas ser obedientes à palavra de Deus. Só isso. Nosso problema, irmãos, não é falta de informação, é falta de obediência. Nós sabemos o que fazer, mas não queremos fazer.
O problema é o nosso coração. Não é o que nós temos na cabeça. É o que nós lutamos e relutamos em não fazer no coração. Veja que uma família ajustada, diz o texto, versículos 5 e 6, se é assim, o Deus da aliança vai te abençoar desde Sião. Sião é aquele monte, o alto monte, onde está Jerusalém, a cidade de Deus. As famílias estavam subindo para Jerusalém. Quando elas chegavam em Jerusalém, no topo do monte, elas adoravam o Deus da aliança. Então, essa adoração maravilhosa reverberava agora de volta. Ela descia como óleo que escorre. E para ungir as famílias, a bênção da igreja do Senhor, a bênção de uma igreja ajustada, de famílias ajustadas, de casamentos sérios, de maridos que assumem a sua postura, de esposas que também fazem o mesmo. Famílias assim trazem benefícios para a igreja, para a sociedade. Sim, trazem. E por isso mesmo o Salmo diz, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Quem é Jerusalém? A igreja. Jerusalém é considerada a igreja do Senhor, o povo de Deus. A igreja, portanto, ela terá prosperidade à medida que nós, enquanto famílias, vivermos de acordo com a palavra do Senhor. E esta bênção, meus irmãos, não durará poucos dias. Diz o texto no versículo 5, última parte, durante os dias de tua vida, o tempo inteiro, você será capaz de ver os seus filhos, os filhos de teus filhos, os seus netos. A igreja será aquela igreja em que você perceberá gerações após gerações, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Você recebeu a bênção, você é um marido que ama a sua esposa, que cumpre o seu papel dentro de casa, que é aquele que trabalha bastante para não deixar faltar nada à sua esposa, seus filhos. Você é uma esposa amorosa que cuida dos seus filhos, cuida do seu marido, se prepara para recebê-lo, para cuidar dele. Os seus filhos são criados na disciplina e na admoestação do Senhor. E assim vai, e assim Deus abençoa esta família e abençoa outras famílias. E as famílias abençoadas vêm para a igreja e abençoam famílias. E nós vamos começar vendo, então, os filhos dando sua pública profissão de fé, daqui a pouco os netos fazendo a sua pública profissão de fé, e assim sucessivamente, famílias e famílias, uns se casando com os outros, dentro da própria igreja, dentro do corpo de Cristo. É esta a dinâmica que Deus requer para nós. Por isso mesmo, Deus quer que nós pensemos, mais uma vez, onde está a nossa confiança de que Deus, de fato, abençoa as nossas famílias e, com isto, a nossa igreja? Esta é uma pergunta significativa. Paz sobre Israel. O que nós desejamos é que Deus traga, de fato, a paz genuína sobre a igreja de Cristo. E nós não precisamos, irmãos, fazer nada mais além do que confiar na palavra. Eu tenho compartilhado isso com alguns irmãos, e eu, sinceramente, não sei, meus amados irmãos, não sei como que estas gerações futuras, elas lidarão com esta situação. Porque a cada dia que passa, nós percebemos que muitas pessoas têm buscado recursos e métodos diversos para resolver os problemas da sociedade, os problemas da igreja, os problemas pessoais. E quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, embora nós percebamos uma adequação cultural aos problemas, por exemplo, os problemas de Esdras não eram os mesmos problemas de Paulo. Isso é óbvio. E é claro que eles lidaram com esses problemas
de acordo com a complexidade, com a dinamicidade destes problemas. Mas tanto Esdras quanto Paulo lidaram com esses problemas partindo do mesmo princípio, a confiança absoluta em Cristo Jesus. Esdras, bem como Paulo, nenhum deles desejou pensar métodos que fossem culturais. Pelo contrário, eles eram radicalmente contraculturais na sociedade em que eles viviam, porque eles criam que a palavra de Deus, por ela mesma, cumprirá o efeito dominante nos corações das pessoas. Ou nós cremos na palavra de Deus, meus amados irmãos, ou nós ficaremos dando murros em pontas de facas, tentando buscar recursos e mais recursos, gastando o nosso dinheiro, jogando o nosso dinheiro fora, quando, na verdade, o nosso problema é a ausência de temor de Deus. Quero encerrar lendo aqui um pequeno trecho em que eu escrevi assim: muitos hoje estão exaustos por acreditarem que só serão felizes se alcançarem autossuficiência, liberdade ou equilíbrio interior. Mas esta é uma escravidão sutil. O salmista nos convida a redescobrir a beleza de andar com Deus, de cultivar a piedade em casa e de viver com os olhos voltados para Sião, o povo de Deus, a igreja. Famílias piedosas são mais relevantes do que carreiras brilhantes. Filhos criados na aliança são mais preciosos do que sucesso pessoal. A paz que o Senhor dá não vem de dentro de nós, mas da comunhão com o próprio Deus. E eu pergunto, você tem buscado felicidade nos caminhos de Deus ou nos atalhos do mundo? Sua família está sendo edificada sobre a palavra de Deus ou sobre os sentimentos do mundo? Você ainda crê que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, como Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 6,6? Será que você tem sido piedoso a ponto de saber que é a piedade que vai trazer para você, de fato, uma vida feliz? Ah, meus irmãos, a teologia da aliança nos mostra que Deus não abençoa apenas indivíduos, bem-aventurado o homem, mas Ele abençoa também famílias, a tua esposa, os teus filhos, e Ele abençoa também igrejas. Paz sobre Israel. Porque estes irmãos, homens, famílias e igrejas, são fiéis como servos que se submetem à vontade do Senhor. Portanto, um crente piedoso, ele não apenas desfruta de bênçãos individuais, mas ele também contribui para o bem da sua comunidade, para o bem das gerações futuras. A minha oração, meus amados irmãos, é que eu mesmo, bem como a minha família, bem como a nossa família da fé, e também cada família aqui representada, que sejamos todos nós abençoados ricamente pelo Senhor, a ponto de pensarmos com piedade de que maneira nossas famílias têm sido bênção e têm caminhado conforme a vontade de Deus. Não negocie estes princípios. Faça um voto a Deus. Cumpra os seus votos de obediência. E você verá que Deus responderá de maneira precisa, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel às suas promessas. Que Ele, então, nos abençoe, queridos irmãos, e que nos guarde de todo o mal. Amém. Nós vamos passar agora à ceia do Senhor. Convidar os irmãos para se posicionarem aqui, para facilitar nossa entrega.
Meus irmãos, a ceia do Senhor é aquele momento em que o povo de Deus agora se concentra na unidade da igreja. É o lugar em que nós podemos, de fato, agradecer ao Pai pelos benefícios da salvação. Então, como fizemos pela manhã, eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé, e de pé os irmãos vão receber os elementos. Nós vamos cantar depois o hino 368, mas esse hino será cantado posteriormente na despedida. Talvez se os irmãos quiserem até repetir um dos cânticos, não tem problema, podemos cantar. Já tem? Então estão mais espertos do que eu, isso é bom. Ok, então enquanto nós cantamos, os irmãos presbíteros vão distribuir então os elementos, né? E assim que distribuir os elementos, nós participaremos então da ceia. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
separa. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado estás. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, Pois sei, me amas, pois sei, me amas. prostro-me Diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Amém. Louvado seja o Senhor. Lembrando, queridos irmãos, que naquela noite em que o nosso Senhor foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu graças, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado o pão, Jesus também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé e vamos cantar o hino 368, que é o hino despedida, o hino final. Nós vamos cantar o hino, depois fazermos a oração final e também recebermos a bênção do Senhor. Deus Os guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, nos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor
estaremos sempre com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Amém. Que Deus nos guarde, irmãos, pela sua luz. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este tempo juntos hoje aqui na casa do Senhor. Obrigado a Deus pelos cultos que podemos apresentar a Ti. Obrigado a Deus porque estamos aqui como famílias do Senhor, reunidas neste local, para buscarmos a Tua bênção, para buscarmos, ó Deus, piedade, intimidade contigo. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor de fato dispense sobre cada um de nós a Tua graça. Que o Senhor possa restaurar, ó Deus, os nossos corações, os nossos comportamentos. Que o Senhor nos dê, ó Pai, piedade, fidelidade à Tua palavra, desejo de amar o Senhor sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, para que nós possamos, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados que porventura praticamos contra os outros e contra o Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma vida de paz, paz sobre a Tua igreja, para que assim possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Teu Filho Jesus, que é de fato o alvo de nossa vida. Ó Deus, cuide de cada um de nós. Mais uma vez pedimos pelo irmão Renato, pela sua família, que o Senhor cuide deles, ó Pai, bem como também de outros irmãos que porventura estejam enfermos. Te agradecemos pelo retorno de alguns, porque também estavam ausentes por enfermidade. Obrigado porque eles retornaram, estão bem. Que o Senhor, pela Tua graça, continue sustentando também estes irmãos, Pai. Obrigado pelos nossos visitantes que estão conosco. Que o Senhor também os abençoe e os guarde, levando-os, ó Pai, em segurança também para os seus lares, despertando em seus corações também esta palavra maravilhosa que restaura a alma. Fica conosco, Senhor, dá-nos uma semana de paz e nas nossas atividades diárias percebamos a atuação de Tua graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos faça ser crentes em todos os momentos de nossa vida, Pai Santo, para que assim adoremos o Senhor, não apenas neste culto, que é o chamamento do Senhor para a reunião do Teu povo, mas também no culto particular, no nosso culto de vida diária, para que assim sejamos, ó Deus, em todo o tempo, fiéis e em todo o tempo submissos à Tua palavra. Fica conosco, pedimos-Te estas bênçãos e Te as agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso grande amigo, Senhor, Salvador. Amém. Queridos irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Bem, meus irmãos, podem se assentar. Eu quero apenas lembrar os irmãos das atividades semanais. Temos terça-feira, a irmã Sirlene está na direção da reunião de oração, não é? Então vamos todos nós nos esforçarmos para estarmos presentes na reunião de oração. Graças a Deus tem sido muito bem frequentada, né? Então vamos continuar assim. E aqueles que não têm vindo, venham, para que possam assim também participar desse momento agradável. Quinta-feira, estudo bíblico, com a graça de Deus estaremos aqui com os irmãos. No sábado, tem uma programação da UPH, lá na Igreja de Bom Sucesso. É uma palestra, né, que será a respeito da saúde do homem. Será ministrado por uma biomédica, Ranieri Sattler. E eu vou colocar lá no grupo, né, irmão Romar, para lembrar os irmãos aí da UPH. Lembrando que, embora seja um trabalho da UPH, mas como é saúde do homem, né? Então, outros homens também, além dos da UPH, né, podem também participar, não é isso? Acredito que todos estão convidados, né? Nós também lembramos, ontem nós tivemos aqui um trabalho muito importante, um trabalho promovido pela SAF, de reunião de uma departamental que tratava a respeito da família. Muitos irmãos vieram, foi muito bom, alguns deixaram de vir, nós sentimos falta, né? Obviamente, alguns justificaram, mas ainda assim fizeram falta, mesmo justificadas, né? Fizeram falta também ao trabalho, que foi muito bom. Inclusive, nós vamos continuar orando pelas famílias, não é?
Se você pegou o papelzinho, a irmã Lu está ali até mostrando ali os papeizinhos. Aí eu vou pedir, Lu, talvez para você ficar num lugar estratégico, ou ali, ou lá na rampa, ali na saída, né? Porque se alguém não pegou ainda o papelzinho para você orar pelas famílias, então pegue com a irmã Lucinéia. Fica de pé aí, Lu, por favor. Eu sei que você é conhecida, mas só para talvez alguém visitante que não esteja lembrando, né? Então, a irmã Lu vai distribuir, e mesmo se a sua família já está orando por outra, e você queira também orar por uma segunda ou terceira família, não tem problemas, né? Nós temos tempo suficiente para orar por uma, duas, né, 3 famílias. Então, não tem problema. São muitas as famílias da nossa igreja, então, a ideia é que todos oremos por todos, não é isso? Então, você pode orar aí pela família, e nós vamos, com a graça de Deus, marcar depois, posteriormente, uma outra confraternização, para aí sim nós podemos revelar, não é, as famílias de oração e fazermos um trabalho bem dinâmico, não é, em relação a isso. O mais importante, meus irmãos, é que nós permaneçamos cuidando das nossas famílias, não é? Eu gosto muito do texto de Paulo, lá em Colossenses 1,16, não é, quando ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, aconselhando e admoestando, não é, todos os irmãos, uns aos outros. Ali mostra que o pastoreio da igreja é coletivo. E é tão bom quando você, por exemplo, percebe a ausência de alguém, você manda uma mensagem para essa pessoa: senti sua falta na igreja, não é? Ou então você percebe que a pessoa está um pouquinho para baixo, cabisbaixa, você, e aí, está tudo bem? Ela vai falar com você que está tudo bem, porque a gente é assim, né? Mas insista. Não está tudo bem, não, eu tenho certeza. Tem um casal aqui, eu não vou falar o nome, não, para não constrangê-los e nem constranger os demais, mas é um casal muito querido. E quase sempre eles vêm até mim e falam assim: está tudo bem, pastor? E eu falo: está tudo bem, não é? Aí, geralmente, a esposa, né, fala assim: está tudo bem mesmo? Porque mulher é desconfiada mesmo, né? Então, como é bom a gente se sentir pastoreado, não é? Como é bom a gente saber que tem pessoas que se preocupam com você, não é? Então, é bom você chegar e perguntar: e aí, está tudo bem mesmo? Porque, às vezes, a nossa carinha mostra, né, que não está tudo tão bem assim. E, às vezes, é algo que você pode ajudar, você pode resolver. Às vezes, é uma situação que você não vai conseguir fazer nada além de orar, que já é algo importantíssimo. Mas, se for algo talvez mais simples, quem sabe você não possa ajudar uma pessoa a resolver um problema que talvez ela esteja passando. Então, é muito importante que nós nos pastoreemos uns aos outros, não é? E que essa comunhão não seja apenas de um para todos, mas de todos para todos, não é? Isso é muito importante, porque é assim que a igreja do Senhor cresce, é assim que a igreja do Senhor edifica. Mais algum aviso, irmã Elisete? Uhum. Na casa do irmão Miro. Excelente. Então, 19 horas, quarta-feira, 19 horas. Deve ficar na cabeça sábado, né? Quarta-feira, 19 horas, na casa do irmão diácono Miro. Miro e Pedrinho, né, Miro? Miro tem um Pedrinho lá, que é gente boa, né? Pedrinho é o cachorrinho do Miro, ele chama Pedrinho, né? Aí você... Não tem nada a ver com você não, viu, Pedro? Ele já chamava Pedrinho antes de você chegar, então... Não... Ok, irmãos. Conselho, algum aviso? Acho que não, né? Ok. Então, nós vamos, irmãos, nos retirar. Vamos fazer isso com... vagar, né? O espaço aqui é bem apertadinho, então vamos dar preferência para os irmãos com pouca mobilidade, né? Os mais idosos. Cuidado com as crianças aí, para a gente não esbarrar nas crianças. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu vou ficar lá na frente, lá, e a gente vai cumprimentando a todos também. Se os irmãos presbíteros também quiserem me acompanhar, acho que faz bem, né? A gente cumprimentar os irmãos ali à porta.